Hoje eu estou conversando com a designer de moda, Júlia Vidal. Júlia, para a gente começar esse bloco, vamos aqui assistir uns trechinhos de uns vídeos que a gente selecionou aqui e aí a gente comenta em cima depois. A identidade cultural brasileira é múltipla. São as matrizes culturais africanas, indígena e europeia. Mas, enfim, tudo isso se perdeu, se misturou, mas não se perdeu porque se recriou e se reinventou. A nossa identidade a gente ainda está buscando. É muito bom quando a gente se encontra. A galinha da Angola, ela tem uma representação muito forte na cultura afro-brasileira. Ela representa o renascimento desses descendentes africanos no Brasil, livres de dor do tráfico escravo. Então eu acho muito importante que essa galinha esteja no nosso dia a dia, mas de uma maneira, assim, super contemporânea. Eu venho do design, minha formação é como designer gráfico. E depois disso, minha formação foi em história. Eu acredito que a gente não precise viajar e ficar vendo semanas de modas europeias, etc., porque a gente precisa ver mais o que a gente tem aqui no Brasil, né? E o Brasil tem uma riqueza cultural assim, absurda. O brasileiro precisa se mexer, o brasileiro ele é livre, né? Ele dança, ele sorri, então os quadris têm que estar soltos. Essas daqui são inspiradas na Assurine. Isso é uma pintura corporal das mulheres dessa etnia. Então elas se pintam aqui, né, que é essa parte aqui de preto, e fazem essas listras. Elas produzem cerâmica, por isso eu tingi com barro vermelho. Essa é um outro vestido, ele é inspirado numa etnia indígena que se chama Cuicuro, no Alto Xingu. É uma cestaria, né, uma estamparia inspirada na cestaria deles. Bacana. Qual é o seu processo de criação das estampas? Primeiro, ele vem de um processo de pesquisa histórico, então estou sempre lendo, né, muita coisa ou em contato. Eu busco, hoje em dia eu tenho a OCA, que é uma empresa indígena, né, enfim, uma organização que trabalha comigo junto nessa parte de pesquisa e promovendo os contatos, né, com as etnias, com as lideranças de cada etnia que eu quero conhecer um pouco mais, que eu quero conversar. Enfim, a ideia é que eu possa visitar. E como é que é essa troca quando você chega ali tete a tete para conversar para conhecer uma etnia? É lindo, né? É muito bacana. Enfim, eles são sempre muito receptivos, né? Tem momentos, tem algumas lideranças quando eu digo que eu sou de moda, fecha a cara. Então eu tenho que buscar uma conversa, mostrar que tipo de trabalho eu quero fazer. Na verdade, o que eu sempre coloco é que história vocês querem contar, né? Porque eu entendo que essa história não dá para contar tudo, né? Tem uma forma de se contar, tem muito de sagrado também, né, que não deve ser contado. Então, o que é interessante para que a sociedade conheça agora que vocês querem contar? Eu sou só, né, eu estou a serviço de vocês. Ou seja, tem e a todo gente esse vai respeito, construir né? isso, porque enfim, o que eu falei no começo desse meu intuito de ser um instrumento, né? Então eu reconheço que existe todo um saber e um legado que foi silenciado. E eu acredito, eu busco criar suportes, né, desde a parte de publicação, né, dos livros, as roupas com os tags que vêm com a explicação da história, enfim, todo o material que pode ser as oficinas educativas, né, tudo que pode ser os cursos, né, eu tenho cursos que são criados com essas temáticas e eu tenho indígenas trabalhando comigo, dando aula, né, porque eles são educadores também. Então, a gente vai buscar construir junto isso. E aí eu tenho do outro lado, agora eu tenho desenvolvido mais uma pesquisa com Gana. A indústria chinesa está chegando com muita força lá e eu falo a mesma coisa. O que vocês querem falar para o Brasil?
Eles têm sempre, a África, de um modo geral, diferentes lugares, sempre tem uma abertura, um interesse muito grande de trabalhar com o Brasil. Então, o que a gente vai falar? E eu gosto muito de também trazer a questão da reflexão das estampas, né, que vem muito pela beleza. Todo mundo quer comprar um tecido africano, né? E o que tem nesse? Ele não é só belo, ele tem uma história, né? Ele tem símbolos culturais ali que são feitos iguais, e são processos que são feitos iguais há milênios, né? Então isso é muito, muito interessante. Então sempre começa a partir desse momento, desse contato, de uma pesquisa. A gente busca ver qual vai ser a forma, né, o melhor diálogo e o que vai ser desenvolvido, e aí eu começo a desenhar a partir dessa referência. Qual é a matéria-prima que você usa nas suas roupas? Tipo de tecido? Como que você tinge esses tecidos? Qual é o tipo de tinta? Como é que é isso? Então, aí depende muito de cada coleção, do processo de cada coleção, né? Essa coleção que eu falei, hoje em dia até não chamaria ela assim, mas é isso, estou em construção também, mas ela foi lançada como Tribos do Brasil, e eu falaria etnias do Brasil, não usaria mais tribos. Mas eu não trago grafismos, né? O grafismo é um direito, a detenção desses direitos é indígena. Então, eu ainda estou estudando até de que forma esses grafismos devem estar, né, nessa roupa. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar, falei, bom, vou trabalhar nas raízes, né, na natureza, né, essas raízes estão na natureza. E aí eu comecei a tingir, trabalhar, buscar um processo de tingimento natural, em que a gente reduzisse esse químico. O que a gente aprende, né, com esse modo de vida, de respeito à natureza que o indígena traz, né, e que o africano também traz das suas etnias também. Vamos reduzir, né, o máximo de químico. A indústria da moda é muito, muito agressiva ao ambiente. Então, a gente conseguiu, aí foram 6 meses de estudo para ver quais eram os tingimentos. Eu usei barro vermelho, açafrão, urucum, genipapo, e é isso. Essa paleta de cor que eu trabalhei. E aí foi para essa coleção específica. Ou seja, é um processo todo artesanal. O processo de tingimento, ele é artesanal. Ele só a única química, o único momento da química é a fixação. Que isso eu não consegui ainda, né, não. E você faz tudo, resolver, né? Desde a pesquisa, você controla todo esse processo. A gestão, né, desse processo. Eu estou muito na direção dessa criação, e aí eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, né? Tem as pessoas que trabalham em tingimento, tem a cadeia de produção aí na escolha dos tecidos, né? Eu busco sempre que sejam tecidos naturais, apesar de que hoje em dia a gente tem uma possibilidade de tecidos sintéticos, uma oferta muito grande de mercado, né, de tecidos sintéticos. E acho que o preço também, né? E a forma também para quem faz produção de estamparia em pequenas escalas, você tem mais possibilidades com os tecidos de poliéster. Mas aí tem vários poliésteres que são mesclados. Então tem essa busca, né, sempre mais pelo natural, mas também tem o que o mercado oferece. E aí eu tenho o tingimento, tenho a cadeia de produção, né, que é de tecido plano, de tecido de malha, de tecidos de festa. Então são produções diferentes. Tem os bordados, que eu busco também desenvolver com matérias-primas nossas, né, com palhas nossas. Então é sempre cada viagem, tudo eu vou buscar qual é a semente do lugar. Se a semente tem um barulho, será que a gente faz um cinto que faz um barulho quando a gente anda e a gente está em contato com a natureza? Então buscar trazer essa natureza para o dia a dia, né, que ela esteja acoplada. É uma moda cheia de referências, né? Com certeza. Vamos ver mais um vídeo aqui. Vamos. A importância do coletivo é falar dessa pluralidade, dessa possibilidade de criação colaborativa e uma forma de pensar essa nova moda que tem essa cara brasileira, né? De construir esse produto afetivo e com identidade étnica
e fazer essa relação da importância dessa moda brasileira que se constrói a partir das suas matrizes étnicas, africanas e indígenas. Todos os afrocriadores são gênios em criações, com peças maravilhosas, exclusivas, e com certeza esse grupo veio para fazer um diferencial, não só aqui na cidade do Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. Então é uma marca que veio para agregar valores, exclusividade, força, união, prosperidade e para servir de exemplos para muitos. E o Afrocriadores, para mim, de suma importância, porque veio agregar não só como o mundo da moda, como as marcas que estão mais antigas, como a Baobá, desde as marcas que estão começando. E aonde nós podemos estar um aprendendo com o outro, tanto quem está mais velho e mais novo, e a forma da compra coletiva. A coletividade está sendo muito boa para a gente. E uma coisa que está sendo essencial, não só em aprender, como fazer as coisas colaborativas. É um grupo que une forças, cada um com a sua vertente da moda. A gente na verdade, tem estilos bem diversificados, bem amplos. E acho que isso é importante para a gente não caminhar sozinho. Porque quando a gente pensa em crescer, com certeza, unidos, nós somos muito mais fortes. Júlia, qual é a importância de se constituir enquanto coletivo? Na verdade, a gente sim entender que a gente faz melhor quando a gente faz junto, né? Tem um Ubuntu, né? Que, enfim, fala muito sobre isso, né? Sobre a importância de agir e que seja um bem para todos, né? Que seja na coletividade. Então, eu acho interessante, o empreendedorismo empreender no Brasil é difícil, né? O caminho do empreendedor é um caminho muito solitário, porque muitas vezes ele é assoberbado de funções. E principalmente para o empreendedor afro, né? Exatamente. Né? Então, assim, ser empreendedor já é difícil. E o empreendedor afro, o que eu venho percebendo, porque eu participo de várias redes de empreendedorismo, enfim, eu tenho vários contatos como empreendedora na minha formação. E o que eu vejo é que sempre o afrocriador, o afroempreendedor, ele se organiza de uma forma muito diferente, né? Ele vai para o mercado, ele cria produtos que têm muita relação afetiva, né? São construções também que são muito familiares. Então tem uma relação muito diferente com, né? Tem as questões também já de quem está trabalhando essa ancestralidade também, de relações com as suas ancestralidades. Então é um produto que tem um diferencial. Estar junto, né? E a gente se retroalimentar é muito importante, né? Então o coletivo ele é novinho. Os afrocriadores, falando aqui exatamente do afrocriador. Existem outros movimentos a nível Brasil, mas no Rio de Janeiro o afrocriador, a gente tem 2 meses, né? A gente vem de um edital do Sebrae Moda Afro, que reuniu 40 marcas de moda afro do Rio. Foram selecionadas 40, né? Participaram do edital, acho que 80 e poucas marcas, e aí 40 marcas foram selecionadas e 31 marcas se reuniram para fazer ações em coletivo, né? Então, hoje a gente está pensando esse caminho, essas metas do grupo, o que é individual, o que pode ser coletivo, o que é em comum para a gente fazer junto. E essa troca fortalece, né? Exatamente. Em todos os sentidos, né? Desde da nossa criação, né? Da capacitação dessa criação, até a forma como a gente leva esse produto e apresenta esse produto no mercado, a visibilidade, e como que a gente produz esses nossos produtos, né? Então, em vários âmbitos, o coletivo tem sido bem importante. Júlia, muito obrigado por estar aí construindo pontes, que é extremamente fundamental, por estar revolucionando a moda brasileira e a moda precisa exatamente de pessoas como você, porque a gente tem que desconstruir, né, toda essa ideia, né, eurocentrista, essa ideia que nos diminui, né, que nos coloca enquanto menor, somos brasileiros, né? E a nossa raiz, a nossa identidade é essa, e é isso que você tem trazido para a gente. Muito obrigado por tudo. Que bom. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu conversei com a designer de moda Júlia Vidal, e se você chegou agora, tá tranquilo. É só acessar
www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que está tudo lá para você, hein? Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultine é a resistência da representatividade.